Bom dia, quero saudá-los com graça e paz da parte do Senhor Jesus. Após ter feito severas críticas àqueles que buscam de forma indevida e perigosa a obtenção de segurança com base nos bens materiais, Jesus passou a falar a respeito da ansiedade que decorre da insegurança gerada pela preocupação quanto ao dia de amanhã. A partir do verso 25 e até o verso 27, assim ele afirmou: Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Meus irmãos e amigos, Jesus sabe muito bem que o fantasma do amanhã assombra as pessoas, fazendo com que se desgastem, esforçando-se para adquirir e consumir coisas que não trazem nenhum ganho espiritual. Por isso, ele fez questão de deixar bem claro onde deve residir a nossa verdadeira segurança. Jesus começou condenando esta tendência nossa de centralizarmos a vida em torno da comida e do vestuário. A questão não é nem a preocupação com o que nós temos para comer e para vestir hoje, mas com o que teremos daqui a alguns meses ou anos. A questão tem a ver com essa preocupação com o futuro que nega a certeza da providência e do cuidado divino sobre as nossas vidas. Quando nós nos mantemos preocupados com estas coisas, acabamos por centralizar nossas energias na obtenção das mesmas, a fim de buscar por conta própria a autossuficiência. Essa preocupação não deixa de ser uma negação do amor e do cuidado que Deus tem para conosco, uma negação da sabedoria de Deus, como se Ele não soubesse o que está fazendo, uma negação do poder de Deus, como se Ele não fosse capaz de suprir as nossas necessidades. Por isso vos digo, afirmou o Senhor Jesus no verso 25, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Jesus se referiu aqui à vida física do homem, mas também à ideia de que a vida não se restringe à manutenção da saúde do corpo. Tem a ver com a vida total, sendo que a vida total, que inclui a alma com todos os seus aspectos, deve ser orientada pelos princípios espirituais do reino de Deus e deve levar em conta o seu verdadeiro destino. Jesus também se referiu à preocupação demasiada com respeito ao futuro, mostrando que isto não é apenas uma desonra para o nosso Deus e Pai, mas é também algo inútil. E deu um exemplo muito singelo, mas também muito poderoso a respeito do cuidado e da provisão generosa de Deus com um dos seres mais simples da terra. Jesus chamou a nossa atenção para o fato de que as aves são supridas e providas de alimento sem que precisem providenciar de forma organizada qualquer tipo de cultivo. Elas não produzem os seus próprios alimentos. E as aves eram criaturas de pouco valor para os judeus e eram vendidas no mercado como alimentação para os pobres. Mas Jesus fez questão de mostrar que ainda assim Deus cuida delas. Devemos aprender com as aves, pois elas nos ensinam que não há necessidade de preocupar-nos. Elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, afirmou o Senhor Jesus, o vosso Pai Celeste as sustenta. Jesus poderia ter afirmado que o Deus Todo-Poderoso é quem alimenta as aves que os homens consideram muitas vezes sem muito valor. Mas ele disse,
o vosso Pai Celeste as sustenta, tão somente para mostrar que se o Pai Celeste cuida bem de seres considerados insignificantes, terá ele sim cuidado ainda maior para com os seus filhos, suprindo cada uma das suas necessidades. Meus queridos, não que não tenhamos que trabalhar, ganhar o sustento e adquirir coisas, não que seja errado trabalhar e semear e colher e juntar em celeiros, não se trata disto. O que Jesus condenou foi essa inclinação a buscar uma segurança futura, à parte de Deus. O que Jesus condenou foi a ansiedade que decorre da demanda por bens materiais, e não a provisão responsável das próprias necessidades e das necessidades da família. No verso 27, ele seguiu afirmando: "E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura?" Aqui Jesus não afirmou que ninguém pode acrescentar uns poucos centímetros a mais à sua estatura física, como pensam alguns ao lerem esse verso. O que ele disse, na verdade, é que ninguém pode acrescentar um tempo, por mais curto que seja, ao curso da sua existência aqui na Terra. Esse verso 27 poderia muito bem ser traduzido da seguinte maneira: ninguém ultrapassa menos de meio metro o ponto final da sua existência aqui neste mundo. A extensão da nossa existência aqui na Terra depende de Deus. Não há como dar um passo a mais, além daquele determinado por Ele próprio, no que diz respeito à nossa vida aqui. Nossa vida pertence a Ele e por isso devemos vivê-la na perspectiva de agradá-lo. Gastar tempo e energia para obter coisas, esquecendo-nos que nenhuma delas de fato dão consistência à nossa vida, é um grande engano. O significado verdadeiro da nossa existência está em conhecer a Deus e nos aproximar dele. Pense nisso. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, obrigado por mais esse ensinamento precioso. Obrigado porque o Senhor nos diz que nós não temos que andar ansiosos, preocupados com o dia de amanhã, com a provisão, com o que havemos de comer ou vestir, porque o Senhor providencia essas coisas para nós. A nossa vida não tem que estar baseada naquilo que nós adquirimos, e sim na confiança que vem do Senhor. Que possamos aprender com as aves do céu, que não semeiam, não cegam, não juntam em celeiros, todavia o nosso Pai as alimenta. E se o Senhor as alimenta, e são seres que muitas vezes nós próprios não damos grande valor a eles, quanto mais aos teus filhos o Senhor dará a tua provisão. Ajuda-nos, Senhor Deus, a darmos valor ao que de fato importa. E o que de fato importa é nós conhecermos mais ao Senhor e deixarmos que o Senhor cuide de cada um de nós como Pai amado que és. Livra-nos de toda avareza, de toda ansiedade pelo futuro e que possamos confiar plenamente no Deus que provê, no Pai amado que cuida de nós. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada terça-feira. Fiquem na paz.